Amigos do canal 17 da Ainda Telecom, estamos novamente com a máquina do tempo. Sempre oferecimento do Café Catalão, o melhor café que você toma na sua casa. E também a Prospec, que agora tem os produtos PET, rações, vacina, banho e tosa, tudo acompanhado pelo veterinário. Nosso programa hoje, bastante especial. Está comigo aqui uma pessoa muito querida, uma pessoa que escolheu o Catalão para viver. E essa escolha que ele fez engrandeceu muito, principalmente, as ações evangélicas. É o meu querido pastor Elton. Prazer, pastor, estar aqui com o senhor, aqui dentro desse templo, coisa maravilhosa de Deus. A gente vai ter um papo gostoso. Prazer é todo meu, né? Já conheço você há um tempo, sei que você é um homem batalhador, bacana. Obrigado. Estivemos na Câmara juntos, né? 93, 96, e é uma alegria para mim estar aqui e poder conversar com o Nery Mesquita. O pastor Elton é de onde? Eu sou nascido em Martinho Campos, no estado de Minas Gerais. É uma pequena cidade, hoje com uns 12, 13 mil habitantes mais ou menos. É próximo a Belo Horizonte. E ali eu fiquei até os 14 anos com os meus pais, na fazenda. Meu pai era fazendeiro. E aos 14 anos nós mudamos para Goiás, para Anápolis, né? E Anápolis eu fiquei em torno de 8 anos e meio, 9 anos. Foi em Anápolis que o senhor desenvolveu pastoral? Foi. Em Anápolis é que eu, vamos dizer assim, Anápolis é que eu conheci a pessoa bendita de Jesus Cristo, né? Através da igreja quadrangular de Anápolis, pessoas amigas, o pastor da igreja naquela época, o pastor Orlando. Ali eu conheci a Jesus e me interessei pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, e passei a estudar profundamente a palavra de Deus. E dentro de um tempo, pela graça de Deus, o meu pastor na época disse para mim: você quer ser missionário, você quer ser um pregador, então você vai para Catalão. Eu falei: onde é isso? Eu nem imaginava onde era. Nem imaginava, né? Mas aquilo já entrou no meu coração. Catalão, esse nome, já entrou no meu coração. Então eu acredito, Nery, que foi Deus que escolheu para mim essa cidade, para que eu viesse para aqui. E é uma cidade hoje que eu gosto muito, Catalão. Eu adotei Catalão, Catalão me adotou, e estou aqui já, vai para 39 anos, agora em março que vem, que eu cheguei a Catalão, né? E vim para fundar a igreja quadrangular nessa cidade. Os primeiros passos aqui, pastor, para o senhor fundar a igreja aqui, como foi? As dificuldades, os apoios logo, porque o senhor chegou aqui numa época que as igrejas evangélicas não dispunham. Não tinha expressão, né? Tanta expressão, justamente o que eu ia dizer. Como que foi essa batalha? Pensa numa coisa difícil e triplica. Foi muito difícil, né? Eu cheguei para aqui só tinha eu, né? E aluguei um salão na Praça Duque de Caxias. Acho que todos conhecem a Praça Duque de Caxias. O salão número 40 está lá até hoje, com pouquíssimas mudanças o salão. Uhum. É importante para mim, é um local histórico, né? A Praça Duque de Caxias. E cheguei aqui numa segunda-feira, dia 7 de março de 77, fiz folhetos convidando o povo, fiz publicidade volante e a cidade respondeu bem. Eu convidei para que as pessoas fossem estar comigo como missionário na Praça Duque de Caxias, que eu estaria orando, rezando pelo povo, e o povo atendeu bem. Naquela primeira reunião aqui, ou primeiro culto, primeira reunião, sim, eu tinha lá cerca de 70 pessoas já no salão. Não tinha banco, né? Não tinha nenhum banco, todo mundo de pé lá, né? As pessoas de pé, e eu lá fiz um tablado durante aquela semana, fui numa oficina, marcenaria ali perto, e fiz um tablado de uns 50 centímetros de altura, e subi em cima e comecei a pregar o evangelho e orar pelo povo, né? E a igreja começou ali, na Duque de Caxias, começou nessas condições e foi crescendo. Eu fazia muita publicidade volante, né? Eu falava, Nery, até doeu o queixo. Eu conhecia Catalão palmo a palmo naqueles dias, porque eu andava toda a cidade, propagando, convidando as pessoas, né? Venha estar como missionário, vou estar orando, ou rezando por você, ou fazendo a prece. Eu usava todos esses termos, né? Para que as pessoas entendessem a minha língua, o meu linguajar.
E a igreja foi crescendo, graças a Deus, e foi deslanchando, até que nós começamos a construir aqui. E 4 anos depois mudei definitivamente aqui para em frente o crack aqui. O pastor que foi o seu mestre lá, quando ele viu essa desenvoltura tudo, ele o que ele falava com o senhor? Olha, ele queria que eu fosse fazer em Goiânia, sabe? Quando tinha 2 anos que eu estava aqui, que aqui tinha tido resultado bom, tinha tido sucesso, né? E ele queria que eu fosse para Goiânia, porque Goiânia não estava tendo resultado melhor a igreja quadrangular. Hoje sim, hoje em Goiânia, através de um colega, nós temos uma grande obra, igreja quadrangular, que está muito bem em Goiânia, né? A principal fica ali no Parque Oeste, mas naquela época não tinha. Aí o meu pastor queria, o meu superior, né, vamos dizer assim, o meu bispo, queria que eu fosse para Goiânia, para fazer lá o que a gente estava fazendo aqui. Aí eu pedi para ele, falei, não, eu quero ficar em Catalão. Tinha 2 anos só, né? Eu falei, não, eu quero ficar em Catalão, gostei de Catalão. Casado, eu vim casado para aqui, A minha filha mais velha veio para aqui com 2 anos de idade já, né? E nós... O senhor foi morar onde, pastor? Nessa ocasião, eu morava em Anápolis, né? Aí o senhor vinha e voltava? Não, eu vim para aqui em março, a minha esposa ficou em Anápolis, porque ela era professora. Tá certo. Esperou que chegasse julho, entrasse as férias, para que ela pudesse vir para cá, né? Então, ela ficou lá, eu fiquei aqui, na pensão Omega. Da Dona Jovina. Justamente. Né? Dona Jovina. Ali eu fiquei 4 meses só no quarto ali, era um local muito bom, né? Tranquilo, e eu fiquei ali só 4 meses, e de vez em quando eu ia em Anápolis, para ver minha família, né? Tá lá com eles, mas retornava imediato para poder, aqui tinha muito trabalho já para fazer, então estava sempre aqui. O senhor fala muito trabalho para fazer, como que é, pastor? Nério, ser pastor você estar muito focado, né? Eu sou um homem focado naquilo que eu faço. A gente não pode assim perder a visão, você não pode perder o foco. Por exemplo, eu fazia muitos eventos na igreja no início. Eu ainda faço, mas eu fazia muito mais. Sempre eu trazia um colega meu, muitos passaram por aqui, eu fazia uns 6 a 7 eventos importantes por ano. E eu focava naquilo e trabalhava e preparava muito bem, com muita oração, com jejum. O pastor é um homem que tem que ler a Bíblia, tem que estudar a palavra de Deus, tem que ser um teólogo, um estudante da palavra, né? Não assim, eu não vou dizer uma pessoa formada, mas uma pessoa que se interessa em estudar a Bíblia, se dedique à leitura da Bíblia. E se dedique também às visitas, as pessoas necessitam ser visitadas, às vezes em um hospital, visitava muito hospital naquela época, no início, né? Ia muito em hospital orar pelas pessoas doentes. Quando eu entrava no hospital, que as pessoas me reconheciam, me chamavam. Às vezes eu ia no hospital para ficar uma meia hora e ficava muito mais, visitando as pessoas, orando, confortando as pessoas. Eu fazia muito esse trabalho. E também concentrar nos trabalhos dos sermões, da pregação, né? Para você levar às pessoas um bom ensino, um ensino realmente transformador. Porque a palavra de Deus, ela transforma, quando ela é ministrada com amor, com carinho, com eficácia. A palavra de Deus, como disse o próprio Jesus, ela tem em si poder. Jesus disse, a minha palavra é espírito, é vida. Então essa vida, o pastor, o pregador, essa vida de Deus, essa vida do Espírito Santo, nós temos que ter o cuidado de estar levando aos corações das pessoas, para mudar, para transformar, para melhorar, para confortar, para responder às dúvidas das pessoas principalmente. Pastor Neto, o povo tem sede da palavra, o povo necessita da palavra, assim, em todas as ocasiões, ou tem alguma ocasião específica que o povo precisa mais estar com Deus? Nério, eu acho que as pessoas precisam de Deus todo dia, né, toda hora. Jesus disse, se não me engano, no capítulo 15, no versículo 5 do Evangelho segundo João, se não me falha a memória, Jesus disse assim, sem mim vocês nada podem fazer. Então, quando nós entendemos e aceitamos essa proposta do Senhor Jesus, essa palavra, essa verdade do Senhor Jesus, nós vamos ver o quanto nós realmente precisamos de Deus nas nossas vidas, né? Nós vamos fazer uma descoberta.
Oh, mas como eu estava precisando de Deus e não sabia que precisava tanto assim de Deus, né? Isso é uma coisa muito importante. Ô pastor, mas dentro aqui da igreja quadrangular tem algumas ramificações, em bairros, tem mais igrejas aqui em Catalão. Por que foi criado, pastor, essas outras igrejas aqui dentro da cidade? Isso. Qual foi o objetivo? Pelo fato de Catalão não ser uma cidade pequena, né, que é uma cidade razoável, né? Hoje aí já com 100 mil habitantes, se não estou enganado, nós criamos para poder facilitar e também foram surgindo novos pastores, né? Certo. Foram surgindo novos pastores e a gente vê que havia necessidade de abrir um espaço para eles, né? Agora, recentemente, nós criamos a 4ª igreja na Avenida Dr. Lamartine. E quem está pastoreando lá é meu próprio irmão, o pastor Giovanni, que é meu irmão de sangue, né? Está fazendo um trabalho muito bom na Avenida Dr. Lamartine. Temos também a 3ª igreja no bairro Progresso, que foi criada desde 98. Temos a 2ª lá no bairro de Fátima, na Avenida, na rua Hercílio de Lima, 814, que eu fundei em 81, parece, se não me engano. Foi eu próprio que, cuidando da igreja aqui central, da primeira, fui lá e abri uma 2ª também, né? Hoje está com meu cunhado e com a minha irmã, eles estão pastoreando lá. Então, um fato interessante, o senhor citou aí sobre a fundação da igreja lá em cima, tinha um projeto de ter uma rádio lá, não é, pastor? Como é que ficou esse projeto da rádio lá? Ô Nério, vamos falar assim um pouco aquilo que nós já comentamos ali nos bastidores, eu e você. Você disse para mim, você citou uma passagem na Bíblia que todos os que querem pregar o Evangelho vão ter dificuldade. A Bíblia diz, padecerão perseguições, Paulo escrevendo a Timóteo, né? Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ou que vão pregar o Evangelho, que vão semear a palavra de Deus, vão encontrar dificuldades. Isso é a coisa mais normal que tem, mais natural, né? Isso é um espiritual natural até. Se o pregador, se a igreja não tiver dificuldades, eu entendo que não está normal, né? Tem os obstáculos. Tem os obstáculos, né? Tem os obstáculos. Nós abrimos sim a rádio naquela época, uma rádio comunitária, e fomos correr atrás da legalização, né? Aquilo ali foi assim, foi até uma inocência da gente, a gente não conhecer melhor de leis, das regras, né? A princípio nós achamos que pudéssemos abrir. Abrimos e foi um sucesso muito grande aquela rádio. Eu sei. Aquela coisa pequena, mas fez um barulho, incomodou muito. Foi bênção para muitos, mas também incomodou os grandes, o monopólio aí da comunicação, né? E de repente vem a Polícia Federal e fecha, porque houve 7 denúncias, eu fiquei sabendo depois. O senhor assustou, pastor? Não assustei não. Eu fiquei assim, porque, veja bem, Nério, eu penso assim, ó, eu não estou fazendo, não é a minha vontade, ao pregar o Evangelho. Eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer, né? Eu sei que eu tenho que andar nas regras dos homens, eu tenho que legalizar. Não deu tempo de legalizar aquela rádio, né? Não houve tempo, nós corríamos atrás, mas como nós sabemos que as coisas para nós é mais difícil, né? É muito mais difícil e está ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Né? Nós temos aí os clubes aí que faz um barulho tremendo na cidade, dança a noite inteira, festa a noite inteira, é som a noite inteira. A igreja aqui, 9h30 da noite, 10 horas, já não tem mais movimento. Já está tudo quieto. E a igreja que tem processo aí, está respondendo, né, na justiça. Mas daqui a pouco nós vamos falar desse processo. Vamos falar sobre esse processo. Nós vamos tomar um cafezinho, Catalão, tomar um café. Tomar uma aguinha, mandar um alô para o pessoal da Prospec, né? Isso. O Lorival com a sua equipe. E a gente volta daqui um pouquinho, ok? Correto. E voltamos aqui na Ainda Telecom, no canal 17, batendo esse papo gostoso com o pastor Elton, agradecendo o pessoal do Café Catalão. Nós acabamos de tomar um cafezinho catalão aqui agora. E um abraço para o pessoal lá da Prospec, 2 lojas em Catalão.
uma na José Marcelino e a outra na Cafés Abrão, 2 lojas. Aqui tem um boi, um cavalo grande na porta e lá tem os produtos pet também. Só chegar lá, tem um veterinário credenciado para atender o seu animalzinho. O pastor, nós estamos falando aqui fora do ar, né, descontraído aqui. A rádio teve, como é que foi o final da rádio? Por que não deu certo? Vanério, o pessoal veio e apreendeu os aparelhos, né? Nós lutamos muito para reabrir, não conseguimos reabrir. Na época nós fizemos um abaixo-assinado com 9.000 assinaturas para reabrir, porque a rádio era popular, estava ajudando as pessoas. Na né? Câmara dos Deputados não tinha um representante evangélico? Não, poderia ter lutado para isso, não? Tem, mas não se interessou por nós, né? Tanto quanto poderia e até deveria se interessar, né? Não interessou. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque na bancada existe muitos evangélicos. Existe. Federal, senadores. Né? Mas geralmente e as regiões deles? As regiões deles, desses políticos? Politicamente dizendo. Geralmente, quem vem a Catalão pedir voto, não são especificamente candidatos evangélicos, né? Sei. A Catalão já tem os seus próprios candidatos, né? Tem aí todo o pleito eleitoral. Mas não houve, assim, sucesso. Nós tentamos, lutamos muito para reabrir, na época com advogado, com abaixo-assinado, e lutamos muito, não conseguimos. Havia, assim, desinteresse, né? Por parte de autoridades da cidade, que eu interpreto, que gostaria que nós não reabríssemos a rádio. Mas, se Deus quiser, a Igreja Quadrangular vai ter uma rádio aqui em Catalão ainda. Com a ajuda da população dessa cidade, com o apoio da cidade, nós vamos ter uma rádio. Porque nós queremos fazer o bem. Estamos fazendo o bem. Ô pastor, por falar em fazer o bem e propagar a palavra, logicamente, a igreja recentemente recebeu, né, um processo. Que processo é esse? Esse processo foi uma vizinha aqui da igreja que denunciou a igreja pelo 127, direto lá na promotoria, né? Fez uma denúncia lá, alegando que a igreja perturbava, que incomodava. Sequer essa vizinha morava aqui, porque ela tinha aqui um comércio. Ela ficava aqui até certa hora da noite, né? Em frente aqui. Então ela fez a denúncia e ela cultivou aquilo, ela foi em cima, foi atrás, e até que o Ministério Público moveu aquela ação contra a igreja, né? Mas uma coisa interessante que hoje, no local daquela vizinha, porque ela não está mais aqui, que é bem de frente à igreja, quem toca esse comércio aqui hoje, que é uma lanchonete ali, fez uma declaração, que inclusive anexou ao processo, que a igreja não incomoda. E essa declaração foi assinada pelo titular aqui hoje da lanchonete, pela esposa dele. Sim. São amigos aqui da igreja até. Estão a 20 metros da porta da igreja. Então eles fizeram uma declaração, assinou, colocou o telefone, tudo, que a igreja não os incomoda, né? Mas naquela época ali, houve toda essa ação, o meio ambiente vinha na porta da igreja todos os dias, sabe? Para poder aferir aqui o som e tudo. Eu achei assim uma coisa tão estranha, que o Ministério Público colocou lá na sua ação que a Igreja Quadrangular perturba a sociedade de Catalão. Olhe bem, os clubes em torno da cidade, perturba ou não? No dia da manifestação, Nério, que a igreja fez contra esse processo, em frente ao prédio da 3ª Promotoria, né, ali no Ministério Público, de 17 de maio passado, houve ali na Praça do Rosário, a noite inteira, muito som, muito barulho. E parece que o meio ambiente não vê isso. O Ministério Público também não vê, né? Então, quem perturba a sociedade não é a Igreja Quadrangular. A Igreja Quadrangular até pode ter perturbado aqui 2 vizinhos, mas não é a sociedade de Catalão. Como está na ação movida pelo Ministério Público contra a igreja. Né? A igreja não perturba a sociedade de Catalão. Isso é uma coisa absurda. Né? O Ministério Público dizer isso aí acerca da Igreja Quadrangular. Não é a Igreja Quadrangular que perturba. E o processo está em recurso. Né? Houve a sentença para que a igreja pagasse uma multa, R$50 mil. Olha só,
50 mil reais a um fundo da prefeitura para o meio ambiente, né? E nós entramos com recursos, gastamos quase 6 mil reais para entrar com esse recurso. Está nas mãos do juiz, nós estamos aguardando. Estamos prontos para fazer mais manifestação. Estamos com vontade para fazer mais manifestação. Viu? Como que foi essa manifestação lá? Essa manifestação foi domingo à noite. Como que partiu a ideia? Uai, eu falei, olha, eu tenho que... Como é que a igreja vai pagar 50 mil reais? A igreja vive, Nélio, dos dízimos de oferta do povo. Né? A igreja não tem outra fonte de renda, de recurso. E isso não é fácil. Se a igreja tivesse dinheiro, eu estaria construindo já em outro local. Um local mais espaçoso, que pudesse fazer um estacionamento, uma coisa assim. Mas não temos, nós temos que ficar aqui, porque é um lugar que nós adquirimos há muitos anos atrás, né? Construímos aqui, ocupamos todo o espaço que tinha aqui e estamos lutando aqui sem estacionamento, com esse problema com o estacionamento aqui, né? Tem mais esse problema. E se tivesse dinheiro, teríamos saído daqui. Ou compraria aqui os vizinhos, aqui os lotes, tudo, as casas, e faria estacionamento. Então a igreja não tem lá esse recurso, essa condição de pagar 50 mil reais de multa, né? E aí vamos usar o povo, vamos apelar, vamos pedir para que essa multa não se confirme, né, que o juiz venha nos livrar disso aí, e estamos orando a Deus. O que nós podemos é orar, e fizemos aquela manifestação, domingo à noite, 9 horas da noite, após o culto, encostou os ônibus aqui, fomos para lá tinha umas 1.000 pessoas. Né? Eu vi pela televisão. E o pessoal gritou, fez barulho, pregamos o evangelho pacificamente, né? Sem agredir as pessoas. Claro. Convidamos naquela ocasião a polícia para nos acompanhar, convidamos também a SMTC para marcar o local, para que houvesse segurança. Eles não foram, não compareceram lá, né? E aquela manifestação, ela seria lá no meio ambiente, eles escaparam dela, porque eles mudou de local, né? O barulho seria lá também, nós íamos fazer nos 2 locais. Como eles foram para longe, foram lá para perto de Brasília, né? Então nós fizemos só ali, em frente ao Ministério Público mesmo. Mas estamos batalhando e vamos lutar para nós pagar 50 mil reais. 50 mil reais são 50 mil reais, né? Muito dinheiro. Acho que isso aí não é justo. Antes de tudo, não é justo, né? Não é justo que existe situações de barulho em Catalão, de muito barulho. Catalão é uma cidade que... Pô, vou falar um pouquinho dos políticos, posso, Nélio? Fala só um pouquinho. Os políticos brigam, posso falar? Os políticos brigam, se processam, um processa o outro, e solta foguete, rapaz, e faz tanto barulho nessa cidade. O que o meio ambiente faz? Com foguete. O que o meio ambiente faz? O meio ambiente não faz nada. Eles não fazem nada. Eles ficam assistindo. Agora, é fácil vir para a porta de uma igreja evangélica e com aqueles aparelhos e começar a medir os decibéis e fazer relatório e mandar para o Ministério Público. Isso eles podem fazer, porque pastor não vai brigar com ninguém, né? Só que se ficar perturbando muito, eu não sei até quando todas as pessoas da igreja vão tolerar isso também, porque a igreja tem um povão, tem muitos homens aqui, tem muita gente. Hoje a igreja quadrangular de Catalão, se for somar tudo, tem menos de 500 homens não. Não tem menos de 500 homens não, né? Então não sei até quando as pessoas vão tolerar tudo isso aí pacificamente. Eu espero que sim, se depender de mim, eu vou controlando a situação e nós vamos só fazer manifestação pacífica, tranquila, esperando o reconhecimento das autoridades, que nós não estamos perturbando, como disse o Ministério Público. Nós estamos aqui colaborando com a nossa cidade, pregando o Evangelho. Eu queria que você conhecesse, tem um homem vindo aqui na igreja, ele vivia caído na rua aí, né? Certo. Uhum. Ele mora aqui, não mora não, fica na rua aqui, perto, Sei. aqui no próximo ao templo da igreja. E de uns 2 meses para cá ele começou a vir na igreja, né? Começou a vir. No princípio ele dava muito trabalho, conversando na hora da pregação. Nós fomos tolerando, fomos conversando com ele, fomos levando. Você vê o quanto que esse homem está mudado hoje. Que bom, hein? Que bem. Ele ainda não está 100%. Mas vai chegar lá. Esperamos que ele chegue a 100%. Né? Já não está mais com aquelas bebidas, está mais sóbrio, está melhorando. Então esse é o trabalho da igreja, é o trabalho de quem prega o Evangelho.
Olha, Nery, se as autoridades quiserem entender, não existe obra social, se reunir o povo evangélico em geral e somar as obras sociais que faz as igrejas evangélicas, é a maior obra social desse país. Né? Não tem obra, não tem um outro volume, tanto quanto, socialmente falando, o que faz as igrejas evangélicas pelas pessoas. A pessoa carente, a pessoa que precisa, que está nas drogas, que está na bebida, que está em sofrimento. Nós trabalhamos muito com casais. No próximo sábado agora, dia 19 de setembro, eu vou fazer um jantar para casais aqui no Cantinas. Nós vamos levar ali 100 casais. Vamos fazer ali uma palestra, vamos fazer assim mais ou menos um culto, né? Uma oração. Vai haver testemunho de casais que foram recuperados, casais que estavam à beira da separação, famílias, né? Sendo aí separadas. E com esses casais é que nós trabalhamos, com essas pessoas que nós trabalhamos, recuperamos casamento, restituímos família. Então esse é o trabalho da Igreja Quadrangular, não só da Igreja Quadrangular, mas todos aqueles que creem no poder do Evangelho e que estão trabalhando em nossa cidade. Acreditamos que trabalhamos para melhorar a nossa cidade e não para perturbar, como diz lá o representante lá do Ministério Público, que eu acho isso um absurdo. Pastor, qual é o trabalho, e existe aqui dentro da Igreja Quadrangular, a juventude? A juventude está comprometida com a igreja? Está. Nós temos aqui hoje, nós estamos no momento em crescimento no grupo de jovens. Sim. Nós vamos estar enviando agora em setembro, agora dia 26, para Poços de Caldas. Nós vamos enviar um micro-ônibus de jovens daqui, da região aqui de Catalão, né? Eles vão fazer um treinamento para poder trabalhar com jovens, né? Para poder atrair jovens para a igreja e para a presença de Deus. Sim. Então hoje nós estamos aqui com um grupo de uns 100 jovens firmes, né? Muito animados, faz acampamento, faz muita peça teatral, e lê a palavra de Deus, estuda, fazem as células, que são os pequenos grupos nas casas espalhadas pela cidade. Então estamos indo bem nesse aspecto de juventude, estamos com uma perspectiva muito boa, vamos arrebanhar muitos jovens, é a nossa esperança, é a nossa expectativa. Nos próximos anos, vamos arrebanhar muitos jovens, né? Muito bem. Pastor, vamos tomar mais um cafezinho catalão? Mais um cafezinho catalão. A gente dá uma paradinha. Isso. E manda um abraço para o pessoal lá da Bonito o nome do café, né? Café Catalão. Que bom, veio muito bonito. Veio a calhar, né? Em cima. Só um instantinho, só a máquina do tempo vai dar uma paradinha. Daqui a pouquinho a gente volta com o pastor Elton.
A Máquina do Tempo volta aqui com o último bloco da entrevista com o pastor Elton. Agradecer o pessoal do Café Catalão e também da Prospec. Pastor Elton, eu não poderia furtar os nossos telespectadores de fazer uma pergunta para o senhor bastante interessante. O senhor já foi vereador. Por que o senhor foi vereador? Ô, Nélio, naquela época ali, eu fui vereador porque eu entendo que surgiu a oportunidade, né? Sei. Eu tinha um apoio da igreja quadrangular, de muitos amigos na cidade. E eu pensei, por que não? Né? Naquela época também eu entendi que eu poderia ajudar melhor a igreja, né? Ajudar não só no sentido espiritual, fazer o meu trabalho espiritual, como também entrar na política e ter aí mais acesso, mais portas abertas para poder ajudar a igreja. Então, é o que me levou a me candidatar em 92, deu certo, fui eleito, né, naquela ocasião ali, e exerci a vereança lá por 4 anos. Alguns membros das outras igrejas, ou até mesmo da igreja do senhor, já tentou ser vereador e não conseguiu. Por quê, pastor? Eu entendo que faltou, se os evangélicos hoje em Catalão fossem unidos nesse aspecto de política, nós faríamos aqui, não é só um vereador. Não, né, pastor? Nós faríamos mais. E olha, Nélio, eu não sou candidato a um cargo maior na cidade. Você até me perguntou se eu não ia me candidatar, né? Por falta, assim, de uma união maior da base, que seria o povo evangélico da cidade. Certo, sustentação. Né? Sustentação, para poder começar, né, um trabalho e fazer uma proposta para toda a cidade. Certo. A gente fala muito na terceira via, hoje em Catalão, ao desejo de uma terceira candidatura. E realmente precisaria que isso acontecesse, né? Então, por falta, assim, nós lançamos candidato aqui em 2008, em 2012, não tivemos, assim, um apoio de demais igrejas evangélicas, porque se tivesse, faria não só um vereador, ou um disparado, com muitos, poderia quebrar todos os recordes de votação sobre vereador, se nós uníssemos para fazer um vereador, né? Você vê, ali no ano de 2000, eu me lembro que eu me candidatei e o pastor Dionísio também. Se fosse só um de nós, teria sido eleito e bem votado, e muito bem votado, em 2000, né? Então, falta-se união, falta o povo se interessar por essa área. Nós somos unidos espiritualmente, falamos a mesma língua, mas na área política o povo evangélico não é unido. Esses acontecimentos em termos de Brasil, de Estado, local, eu só acho que o povo está começando a ficar assim, um pouco descrente com a política, não há mais aquela efervescência com os candidatos, essa coisa assim. O senhor nota isso aqui dentro da igreja, que não há assim, tanta esperança política? Eu vejo assim, o maior problema do Brasil hoje, a maior doença do Brasil chama-se corrupção, né? É uma coisa que o Brasil precisa mudar nesse aspecto, a nível geral, né? É preciso que as pessoas criem consciência e nós fazermos uma política sadia, fazer governo sadio, sem corrupção, sem essa suspeita de roubalheira que há, generalizada. E o pessoal, assim, a princípio, eu vejo que o pessoal, a princípio, fica meio descrente, bate, não vou votar mais, mas quando chega na hora, né, todo mundo vai lá e vota, né? As pessoas às vezes, vou votar nesse aí, vou votar naquele. Eu entendo que o povo continua votando do mesmo jeito, né? Votando. O que o pastor Elton faz hoje, fora de pastorar aqui a igreja? Bom... Só tem outra atividade? Eu não sei ficar quieto, né? Eu tenho que estar... meu tempo todo está envolvido, gastar o tempo todo. Quando eu fui vereador, Nélio, você sabe que um vereador ganha bem, tem um subsídio, um salário bom, um vereador, né? Ganha bem. E eu pensei, olha, é hora de aproveitar o momento, né? Diz que o cavalo passa riado uma vez, né? Então eu ajuntei aquele dinheiro ali da Câmara que eu recebi e eu comprei uma gleba de terra. Sei. Né? Comprou a gleba de terra no município de Cumari. Eu tenho lá hoje, parece que cerca de 11 alqueires e meio, quase 12 alqueires. Certo. E ali eu comecei a trabalhar.
eu gosto de terra, eu sou filho de fazendeiro, filho, neto. A minha infância eu passei muito em contato com fazenda, com gado, essas coisas. E ali eu comecei a fazer um trabalho. E hoje o que eu tenho, por exemplo, eu tenho o gado gir leiteiro, né? Mas eu não sou assim produtor de leite. Muitas pessoas acham que eu produzo muito leite. Não. Já me falaram isso. Não, está enganado. Mandaram até perguntar. Não. Lá hoje deve produzir uns 50 litros por dia, não mais. Né? Eu faço melhoramento genético no gado gir leiteiro. Né? E eu prefiro vender o gado melhorado do que executá-lo fazendo com que ele produza leite. E o leite também tem o preço do leite, parece que o leite não está bom não, né? O leite precisa de rever esses preços de leite aí, né? Então, eu gosto disso. Eu tenho lá hoje devo ter uns 45, 50 animais da raça Gir, né? Gosto muito, meus animais são registrados na BCZ, né? De Uberaba, e eu gosto de qualidade, eu gosto de coisa boa. Então, trabalho ali, quase todos os dias vou lá, administro, tem lá o meu funcionário e eu faço a administração e o meu funcionário faz lá a mão de obra, né? A Máquina do Tempo existe para a gente contar realmente as histórias do pessoal que está aqui em Catalão, que o senhor já é catalano, né? Certo. O senhor tem alguma saudade, assim, quando o senhor para, que é normal, né, todo mundo, o senhor para assim, no tempo, se eu pudesse voltar, né, que essa palavra... Tem, pastor? O senhor tem alguma coisa assim que o senhor guarda dentro do coração do senhor, dentro do peito, a saudade? Ô Nélio, assim, a minha trajetória aqui, como pastor, como pregador, foi muito difícil até aqui, né? Eu nunca tive, assim, moleza, vamos dizer assim. Toda a vida eu trabalhei muito, porque eu comecei aqui do zero, né? Eu comecei do zero. Esse templo que você está vendo aqui são em torno de 1.000 metros quadrados construído de área. Isso aqui eu nunca ganhei nada, assim, de fora. Nunca veio verba de fora. Tudo foi produzido aqui. Eu me lembro que os primeiros tijolos, os 10.000 tijolos, tijolão, que eu comprei para começar essa construção aqui, nós fizemos um churrasco aqui muito grande. E levantamos o dinheiro para poder comprar, pagar esses tijolos. Então toda a vida foi assim. Apesar assim que essa minha trajetória tem sido muita luta, tem sido difícil, sinceramente com muita oração, jejum, muita oração e jejum. E eu sou focado, como eu disse para você aqui no início, eu sou focado naquilo que eu faço, nunca tirei férias em 39 anos já vou para 39 anos de pastor, né? Nem sei tirar férias, eu pergunto, vou tirar férias para me fazer o quê? O que eu vou fazer? Acho que fica pior, né? Pior. Então, estou chegando a 40 anos de trabalho e com muita satisfação, graças a Deus. Assim, eu tenho saudade às vezes, né? Mas se fosse para começar tudo de novo, também começaria. É por isso que eu perguntei, não tem problema, eu sei que o senhor né? começava. Não tem problema. E espero que o melhor ainda venha. Eu acredito que o melhor de Deus está para vir. Eu acredito assim, o melhor de Deus está vindo e está para vir. O melhor tempo dessa igreja, eu acredito que está acontecendo agora e vai intensificar daqui para frente, se Deus quiser, em nome de Jesus. O melhor lugar do mundo? Aonde é o melhor lugar do mundo? A melhor cidade para se viver, eu acho Catalão. Eu gostava muito de Anápolis, ainda gosto, mas eu me acostumei em Catalão e hoje eu gosto mais de Catalão. É o melhor lugar que eu acho é Catalão. Quando o senhor foi a primeira vez no exterior, o senhor esteve no Israel, no Egito, o senhor esteve na Itália e outros lugares, né? Qual é a sensação de estar onde Jesus esteve? Essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Eu fui a Israel porque eu gostaria muito de pisar onde Jesus pisou, onde os profetas pisaram, e visualizar aquela terra, né? Aonde se deu todos aqueles acontecimentos que eu tanto leio na Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu estive no Monte do Sermão da Montanha, né? E ali foi pedido pelo guia turístico que eu lesse aquela passagem das bem-aventuranças. Falei, mas que coisa interessante, coisa, né? Hein? Aí comecei a ler, né, as bem-aventuranças, exatamente no local onde aconteceu lá o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças do Senhor Jesus.
Então, Nério, foi muito importante. A primeira vez que eu estive só em Israel, né? Fui à Espanha, da Espanha, Madrid, a Tel Aviv, Israel. Foi muito importante. A gente fica muito concentrado em Jerusalém, porque Jerusalém é que está o maior volume de acontecimentos que estão na Bíblia, estão em Jerusalém, né? Que é o centro vamos dizer, religioso de Israel, etc. e tal. E foi muito bom. É uma escola, não é? É uma escola, é um seminário forte. A primeira vez que eu fui, em 88, eu fui para um seminário em Jerusalém. Só que andamos em todo o país, fomos a Galileia, né, fomos ao deserto da Judéia, tivemos acesso a toda a terra. É uma terra pequena. Se não me engano, Israel são 28 mil quilômetros quadrados apenas, né? Era, de vez em quando muda essas medidas, né? Mas a segunda vez que eu fui, aí eu fui ao Cairo, ao Egito, e passei pelo Mar Vermelho, pelo deserto do Sinai, pelo Monte Sinai, entramos pelo sul de Israel, então foi muito importante também, estudando, sempre visualizando aquilo que a gente sempre está lendo na Bíblia. Hoje, quando eu estou, por exemplo, pregando uma passagem da Bíblia, geralmente é um local que eu estive. Fala ali daquela cena, daquele local, é um local que eu estive. Então hoje a pregação, ela é visualizando, me lembrando, me recordando, olha, eu estive nesse local assim, né? Pastor Helder, eu como condutor da Máquina do Tempo, tenho procurado trazer aqui no nosso programa pessoas igual o senhor. Em nome da minha equipe, a produção toda, né? E a direção do canal 17, da Ainda Telecom, nós gostaríamos de agradecê-lo por o senhor nos receber aqui na igreja, para a gente bater esse papo gostoso, que eu acho que as pessoas curtiram muito as histórias e tudo aquilo que foi narrado aqui pelo senhor. Para mim foi um prazer, Nério, ter você aqui, ter a sua equipe, né? E poder falar pelo canal 17 e contar um pouco da minha vida, da nossa história, né? Talvez a cidade de Catalão, nem todos sabem da nossa trajetória aqui. E a nossa trajetória aqui é feita com amor, com carinho, para com essa cidade, para com o povo de Catalão, né? Esses dias eu estive lá no Monte São João à noite, fazia tempo que eu não ia lá, e eu vi a cidade de Catalão lá de cima do monte, dá para ver toda a cidade. A cidade está muito bonita à noite, bem iluminada, e eu senti um amor muito forte por Catalão. E comecei a orar pela cidade, né? Orando pela cidade. Que bom. E antes que falasse tanto assim sobre o desemprego, eu já pressenti isso lá no monte. E naquele dia mesmo nós já oramos. Eu estava lá com a equipe e oramos para que a nossa cidade não sofra tanto na carne esses cortes do governo, toda essa situação aí que está acontecendo no país. Muito bem. Pastor, eu sei que o senhor gosta de café. Café catalão. O senhor, aquele pãozinho de queijo gostoso. Isso. E sempre o senhor curtir esse café catalão. Eu agradeço, hein? Prazer você para o senhor aqui. Gosto de café, sim. E também, pastor, muito nós obrigado. temos a Prospec, que tem produtos veterinários, e também o PET, rações, vacinas, banho, tosa e acompanhamento veterinário por uma veterinária especializada. E nós gostaríamos também de dizer que é 2 lojas aqui em Catalão, uma na Carlos Abrão e outra na José Marcelino. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Eu que te agradeço. Eu gostaria muito de encerrar citando um versículo para o telespectador. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. Nério, eu que agradeço. Eu que fico agradecido. Obrigadão. A Máquina do Tempo volta na outra oportunidade. Um abraço a todos.